Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e essa aqui é a segunda parte sobre o estudo de função quadrática. Nessa parte eu vou falar para vocês sobre eixo de simetria, zero das funções e o vértice da função quadrática. Beleza? Vamos para a aula! Pessoal, começando então essa segunda parte sobre função quadrática, vamos falar um pouco sobre o eixo de simetria. Veja que o eixo de simetria é essa linha pontilhada de verde e é bem claro e bem fácil de entender isso, né? De um lado aqui e do outro lá, digamos que os gráficos são idênticos, né? O eixo de simetria, então, ele divide a parábola em duas partes e o lado direito é igual ao lado esquerdo. Isso aqui é chamado de eixo de simetria. Vamos escrever aqui, ó. Eixo de simetria. Beleza, então vamos supor que lá no vestibular, no concurso, na prova, alguém te deu assim, ó. O gráfico da função quadrática f de x igual a ax² mais bx mais c possui um eixo de simetria. Aí você veio e falou, opa, esse aqui é o eixo de simetria, porque de um lado é igual do outro, o gráfico parece que se reproduz. Aí ele fala assim, qual é o eixo de simetria? Se você pensar bem, gente, aqui tem um determinado valor, ó, aqui tem um carinha x. Vamos supor que esse x é dado por 5, então que o x acontece no número 5. Então você iria falar que o eixo de simetria daquela função quadrática é o eixo x igual a 5. É no ponto que acontece o eixo de simetria que você coloca a resposta, x igual a 5. Só para não ficar muito assim com um valor numérico, então vamos colocar que x é igual a x1. Em x1 acontece uma reta que é o eixo de simetria da nossa parábola. Nesse caso, a parábola tem concavidade voltada para cima, então nós temos que o coeficiente A é maior que zero. Bem tranquilo, né? Vamos agora para o próximo tópico. O próximo é zero da função. No zero da função, o que eu preciso é assim, ó. Eu tenho aqui a função quadrática f de x igual a ax² mais bx mais c. Quando eu estou estudando o zero da função, eu também posso pensar isso como raiz, tá? Zero da função são as raízes da função, tá? Então, se a pessoa falar assim, quais são os zeros da função? Ou quais são as raízes da função? É a mesma coisa, tá? Geralmente nos livros vem como zero da função, mas às vezes no vestibular alguma coisa vem como raiz. Beleza. O que você quer descobrir com esse tal de zero da função? Você quer descobrir o x. É isso que você quer, tá? Ah, como assim o x? Você quer saber para qual valor de x, a função é igual a zero. Beleza? Então, o que você quer descobrir é um valor numérico para x. Ou seja, você quer saber para qual x a função f aplicada nesse x tem como resposta zero. Aí, o que você tem que fazer? Você vai igualar a função ax² mais bx mais c igual a zero. Aí, da função quadrática, você caiu numa equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, você já está acostumado a resolver usando Bhaskara. Então, eu vou lembrar aqui para vocês a fórmula de Bhaskara. Com uma única observação, pessoal. Tem muitos alunos que preferem estudar Bhaskara de um jeito, tem outros que preferem estudar de outra maneira. Eu vou estudar aqui com a Bhaskara separada em duas contas. E no segundo parte do quadro aqui, eu vou explicar por quê. Então, olha lá, ó, eu quero descobrir o valor de x. Então, a Bhaskara é assim. X é igual. Aí, aqui em cima, menos b, mais ou menos,
raiz quadrada de delta. Vou fazer com delta, tá? Tudo isto, isso aqui, o risquinho para aqui, dividido por 2A. Aí alguém fala assim, ah, professor, mas eu gosto quando faz tudo junto. Pá, não tem problema, não faz diferença, é só uma questão de gosto, mas se você praticar, você vai se acostumar com essa aqui também. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2A, e o delta vale, vou colocar aqui um ponto e vírgula, o delta vale o quê? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Tá, mas por que que eu tenho preferência em estudar esses casos separados? Vou explicar agora na segunda parte aqui, ó, tá? Vou deixar destacado. Veja que aqui eu deixei desenhado 3 planos cartesianos e agora eu vou fazer gráfico neles. Eu vou fazer gráfico. Só que, veja, você tem uma função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, e dependendo dos valores dos coeficientes b, a e c, o delta tem um valor. Esse delta pode ter 3 valores distintos. Ele pode ser um valor positivo, o delta pode ser o zero, ou o delta pode ser um valor negativo. Aí você lembra lá do ensino médio que se o delta for um valor negativo, você não conseguia calcular a raiz quadrada do valor negativo e você colocava lá que o conjunto de solução era o vazio. Pois bem, vamos entender isso no gráfico. Imagine que eu tenha a seguinte situação, ó. Nesse caso aqui, o delta é maior que zero, tá? Então eu vou fazer um gráfico aqui quando eu tenho certeza que o delta da função vai dar maior que zero. Se o delta é maior que zero, isso quer dizer que o gráfico da função encontra o eixo x em 2 pontos distintos, ou seja, o x1 é diferente do x2, ou você poderia lá, x' é diferente de x duas linhas. Nesse caso, pessoal, quando o delta é maior que zero, escreve no seu caderno. Dado a função quadrática f de x igual a x quadrado na bx mais c, aí agora vai lá. Se delta é maior que zero, a função possui 2 raízes distintas, ou seja, ela encontra o eixo x em 2 locais diferentes. Então, possui 2 raízes distintas, 2 zeros distintos. Tá, próximo caso. E se o nosso delta for igual a zero? Como é que seria o gráfico da nossa função quadrática? Lembrando que aqui eu não estou considerando o valor do A, tá? Então eu estou fazendo todas com concavidade voltada para cima. Mas eu poderia fazer com concavidade voltada para baixo no mesmo estilo, tá? Então aqui, ó, se o delta é igual a zero, isso quer dizer que o gráfico da função vai encontrar o eixo x em um único lugar, em um único ponto. E nesse caso, nós temos que o x1 é igual ao x2, ou seja, nós temos 2 raízes, só que elas não são mais distintas, elas são idênticas. Melhor, você poderia dizer que x' é igual a x duas linhas. Você encontrou 2 raízes reais iguais. Então, se o delta é maior que zero, o gráfico encontra o eixo x em 2 pontos distintos. Se o delta é igual a zero, o gráfico encontra o eixo x em um único ponto, ou seja, 2 valores iguais. E para o caso onde o delta é menor que zero, o delta é menor que zero. Bem, se o delta é menor que zero, você não consegue calcular a raiz quadrada desse delta. Sem calcular a raiz quadrada do delta, porque é impossível no conjunto dos reais, você não consegue terminar a conta. Se você não conseguiu terminar a conta, você não encontra x. Se você não encontra x, isso não quer dizer que não existe o gráfico. O gráfico existe, ele só não encontra o x. Ou seja, o gráfico ele vem
não encontro o x e volta. Nesse caso, não existe raiz real, tá? Aqui você tem duas raízes reais distintas, aqui você tem duas raízes reais idênticas ou iguais, e aqui não existe raiz. O gráfico existe, a função existe, só não encontra o eixo x. E às vezes a pergunta no vestibular ou no concurso é isso aí. Então, muita atenção, fica ligado nesses detalhes. Beleza, pessoal? Feita então a primeira parte, feita a segunda parte, vamos para a terceira. A terceira parte aqui no quadro, nós vamos estudar sobre o vértice da função quadrática, tá? O vértice da função quadrática é algo bem interessante e existem muitas perguntas, principalmente vestibular em concurso, sobre isso. E nós precisamos entender bastante disso aí. Eu vou desenhar aqui o gráfico de uma função assim, ó. Só que, vocês me perdoem, eu vou ficar na frente para tentar desenhar o mais bonitinho possível. O mais bonitinho possível, eu sei que ainda não vai ficar muito bom. Assim, tá bom. E assim tá bom. Pessoal, beleza, ó, desenhei dois gráficos ali, que são duas parábolas. A primeira com concavidade voltada para baixo, encontrando o eixo x em dois locais, tá? x1 e x2. A segunda com concavidade voltada para cima e não encontrando o eixo x, Mas o que nós queremos aqui é estudar sobre o vértice da função. O que seria o vértice da função? Vértice da função é o local e o valor máximo ou o local e o valor mínimo da função. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó, aqui no eixo x existe um determinado valor para o x que, se você jogar na função, você vai obter o valor mais alto dela. Você vai obter aqui, ó, o valor mais alto. Então, esse x aqui, que lógico, é o eixo de simetria, esse x aqui, ó, ele é chamado de x-vértice. Por que x-vértice? Porque ele é uma das coordenadas desse ponto, e esse ponto aqui, nós já vimos, é o vértice. Vou trocar de canetão, porque esse aqui está muito clarinho. É o vértice, tá? Então, esse aqui é o x-vértice, porque esse ponto aqui é o vértice. E se esse aqui é o x-vértice, aqui só pode ser quem? Aqui é o y-vértice. Perfeito? Então, para determinar o x-vértice, se alguém falar assim para você, qual é o vértice da parábola? Para determinar o vértice é um ponto. O ponto tem duas coordenadas. A coordenada x, que é x-vértice, e a coordenada y, que é dada por y-vértice. Só que veja outra coisa também, bem importante. O y-vértice é o maior valor que a função pode assumir. Então, o y-vértice, nesse caso, marca aí, escreve, coloca uma setinha. É o máximo, é o valor máximo da função. Valor máximo da função. Vou escrever aqui, para ficar bonitinho aqui, ó. Nesse caso, o y-vértice é o valor máximo, acho que tem acento aqui, né? Da função, beleza? Esse é o y-vértice. Só que veja, no outro gráfico aqui, ó, nós também vamos ter aqui um determinado carinha no eixo x que determina o vértice da minha parábola. E se tem o carinha no eixo x, eu também vou encontrar o carinha aqui no eixo y. Então, aqui é o x-vértice e aqui é y-vértice. Só que ao contrário, esse y-vértice ele era o ponto mais alto da parábola. Então, ele era o valor máximo. Agora, o y-vértice ele é o ponto mais baixo da parábola. Então, ele é o valor mínimo. Vou escrever. Valor mínimo da função. Perfeito?
Pessoal, eu gostaria que vocês não confundissem um determinado detalhe aqui muito importante. Quando você fala assim, determine o valor máximo da função, você está falando do y-vértice. Quando você fala determine o valor mínimo da função, você também está falando do y-vértice. O valor máximo e o valor mínimo é observado no eixo y, valor máximo, valor mínimo. O x aqui seria assim, ó, em qual ponto acontece o valor mínimo? Aí, no x-vértice acontece o valor mínimo, só que o valor mínimo é aqui. Por exemplo, nesse caso, em qual ponto acontece o valor máximo? Então, no ponto x-vértice acontece o valor máximo. Vamos fazer uma brincadeira. Imagina que esse eixo aqui é do tempo e aqui é 5 segundos. 5 segundos. A pessoa joga uma bola e ela sobe e desce. E aqui é 20 metros. Ó, 20 metros, 5 segundos. A pergunta seria, qual a altura máxima atingida pela bola? A altura máxima, 20 metros. Em que instante, em que momento a bola atinge a altura máxima? A bola atinge a altura máxima aos 5 segundos. Perfeito? Não confundam isso. Tá, só que agora, e se você quiser calcular isso aí, como é que você faz para calcular? Vamos lá, ó, vou apagar um pouquinho aqui. Vamos colocar como calcula o y-vértice. Y-vértice, para você calcular, você vai fazer assim, menos delta dividido por 4A. Perfeito? Calculou o y-vértice. Menos delta sobre 4A. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Professor, só tem esse jeito de calcular o y-vértice? Não. Ó, aqui de novo. Y-vértice é igual. Veja que se você calcular a função, ó, eu te dei uma função. Te dei a função, cadê a função? Eu te dei a função f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Para cada valor de x que você joga na função, você tem um ponto no gráfico, certo? Colocou o número 1 aqui, você tem uma conta, um ponto no gráfico. Se você calcular a função f no x-vértice, você obtém o y-vértice. Então, vamos supor que aqui é o número 3. É só você pegar o número 3, jogar na função que você obtém o y-vértice. Então, nós aprendemos agora duas formas de calcular o y-vértice, certo? Vamos agora ver a fórmula para calcular o x-vértice. X-vértice. Então, vamos fazer aqui. X-vértice. Para calcular o x-vértice, é só você fazer menos o valor de B dividido por 2A. X-vértice é menos o valor de B, x-vértice menos o valor de B, dividido por 2A. Aí você encontra esse carinha aqui, ó, x-vértice, que eu vou, então, marcar aqui. Beleza? Lembrando que os valores de A, B e C são os coeficientes aqui da função do segundo grau. Ah, professor, só tem esse jeito de encontrar o x-vértice? Também não. Existe outra forma de encontrar o x-vértice. Acompanhe aí, ó. Veja que aqui você tem uma parábola com concavidade voltada para baixo. Vamos supor que aqui na primeira resposta, que geralmente a gente chama de x', né? É o zero da função. E aqui você tem o outro que é x duas linhas. Então vamos supor que você já precisou calcular x' e x duas linhas. Você já achou os zeros dessa função. Veja que o x-vértice fica no meio. Ele é o ponto médio entre x' e x duas linhas. Então, para calcular o x-vértice, você pode calcular usando a média desses carinhas. Ou seja, você soma x' mais x duas linhas e divide por 2. Então você tem outra maneira de calcular o x-vértice. Tranquilo isso aí, né? Depois nós vamos aplicar isso em exercício. Pessoal, só para ficar bem assim finalizado,
O vértice da função aqui, ó, o vértice da função é igual o ponto. Qual é a coordenada x-vértice? Como é que nós vamos calcular o x-vértice? Menos b sobre 2a. Ponto e vírgula. Então aqui é a parte do x que pode ser calculada assim. Agora, como é que se obtém o valor de y, que é o y-vértice? Menos delta sobre 4a. Então, essa aqui é uma maneira de você encontrar o vértice de uma função quadrática da parábola. Beleza? Só para finalizar, vou falar aqui, aproveitando o tempo aqui, às vezes a pessoa te pergunta qual é o domínio e qual é a imagem da função. O domínio e a imagem da função. No caso de uma função quadrática, no caso da função quadrática, o domínio, marca aí, o domínio da função quadrática são todos os reais. É todo o eixo x. Todo o eixo x é o domínio da função, tá? Então, eu vou para esse caso aqui, ó. Prestem atenção nesse caso aqui. Eu vou colocar nesse caso que o domínio da função é todo o conjunto dos números reais, tudo. E se eu perguntasse para você qual é a imagem da função? Você tem que lembrar que a imagem da função são todos os valores do eixo y que estão correspondendo com o gráfico. Se você olhar nessa, a imagem da função são todos os valores de y-vértice para baixo, todos os valores do y-vértice para baixo. Porque qualquer carinha que você pegar aqui, ó, corresponde com o gráfico, ó. E se você pegar algum número acima do y-vértice, você não ia obter o resultado. Então, para esse caso, a imagem da função, você poderia colocar assim, ó, é do y-vértice fechado no y-vértice, hein? Até onde? Até o menos infinito, porque tá caindo, tá caindo. E nesse caso aqui, quem é o domínio? Ah, o domínio, todos os reais é o domínio. Mas quem seria a imagem dessa função? A imagem é do y-vértice para cima. E se você for escrever o conjunto do y-vértice, peraí, veja por que é do y-vértice para cima, porque os carinhas estão correspondendo com o gráfico, ó. Para baixo aqui ninguém tem gráfico, ó. Então como é que você iria colocar essa resposta? Ah, você iria colocar que a imagem da função, vou escrever aqui, ó. Imagem da função f é dada por o y começando em y-vértice, só que agora está subindo, não está caindo, e indo para o mais infinito, tá? Indo para cima. E aí nós terminamos então essa parte do estudo. Pessoal, terminamos aqui então essa parte. Recapitulando, nós vimos eixo de simetria, zero das funções, a importância do delta para determinar a quantidade de zeros da função, vimos o vértice da função e também o domínio e a imagem da função. Veja que foi uma aula razoavelmente completa. Falta, é claro, resolver esse exercício, mas aí eu vou gravar uma outra videoaula para resolver exercício. Só que matemática sem saber a teoria não tem graça. Tentar resolver exercício sem saber o que está fazendo é loucura. Não adianta estudar. Eu não gosto de estudar refazendo provas sem saber a teoria. Eu acredito que primeiro estuda a teoria, depois você refaz provas para ver se você sabe fazer. Perfeito? Então finalizamos aqui mais uma parte da aula de função quadrática, só que não para por aqui. Eu gostaria, antes de encerrar, que vocês olhassem aqui no cantinho, no que está aparecendo, enquanto eu vou falando para vocês alguma coisa. Se você está gostando desse vídeo, se você está gostando da didática, alguma coisa, deixa um joinha aí para ajudar o canal, faz um comentário, faz um pedido, deixa alguma crítica, compartilha esse vídeo com os amigos e, se estiver gostando, escreve aí, ativa o sininho para receber esses vídeos. Beleza? Muito obrigado por enquanto, bons estudos e até a próxima parte. Vamos lá!